Bom dia, Pai do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui no nosso estudo bíblico, estudando as cartas de Paulo. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses. Vou pedir para a pastora Débora fazer uma oração para a gente estar iniciando o trabalho. Pastora. Bom dia, paz do Senhor a todos. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, pela noite de descanso que o Senhor nos deu. Obrigado por mais um dia de vida. E pedimos, ó Pai, agora a Tua graça sobre os nossos professores, para que possamos aprender da Tua palavra. Para que o nosso coração esteja aberto a receber, Senhor, que possamos entender tudo que for explicado. Pedimos por cada um que está ouvindo, Senhor, pelo YouTube, Senhor, ou nesse momento, que o Senhor sonde o coração de cada um também e venha dar aquilo que nós estamos precisando de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vocês me ouvem bem? Sim. Estão me ouvindo? Tá bom. Sim. O meu tá baixo. Muito Será, bem. hein? O meu tá baixo. Está ótimo. Tá ótimo. Aqui tá bom. Então tá bom, porque só o meu que tá baixo. Então eu vou pôr aqui. Tá. Tenta aumentar no microfoninho aí, irmã Helena, o seu volume aí, para ver se melhora. Já aumentei, já. Tá. Mas tá bom, dá para escutar. Tá bom. Beijo. Até mais. Tá bom. Até mais. Bom, então nós estamos aqui estudando Filipenses, essa já é a sexta carta, né, de Paulo. Então, segundo o nosso índice aqui, a gente já falou do autor, que é Paulo. A gente já falou do local também, né, onde é que foi escrita a carta, né? Onde foi escrita a carta? Onde ele estava? Pode falar. Pode falar. Um por vez, né? Pode falar, irmão. Onde Paulo estava quando ele escreveu a carta? Filipos. É Roma. Isso. Estava em Roma. E ele estava preso. Muito bem. E aí, né? A gente falou também da data, da ocasião, né? A gente falou da igreja de Filipos, né? A gente estudou a igreja de Filipos. E a gente sempre mostra aqui esse mapinha. Olha aqui, Roma aqui, Filipos aqui. É bom, eu gosto de deixar, às vezes, esses mapinhas e esses gráficos aqui gravado no nosso YouTube, aqui, no nosso estudo, porque se vocês quiserem olhar o vídeo depois, né? Vocês quiserem dar uma olhada, você vai lá no mapinha, dá uma pausa, dá uma olhada, estuda um pouco. É bom a gente estar sempre revendo, né? Então, por isso que eu gosto de passar por aqui. Aqui também, né, a gente tem todas as cartas de Paulo aqui nesse mapa, né, onde que elas foram escritas, onde ele estava. É bacana ter isso no nosso estudo, né? Ó o Filipos aqui. Então, a gente já falou, né, de Filipos, como é que foi a igreja lá, como é que foi montada, né? E a carta de Paulo, né, a gente vai começar a leitura agora, né? E a gente vai começar a leitura da carta. O que tem lá dentro, né? A gente já falou que dos propósitos da carta, a gente falou que a carta da alegria mesmo nas dificuldades, Paulo ensina isso para a gente, ele envia informações dele também, como é que ele está, porque o pessoal queria saber como ele está, né? Porque ele estava lá em Roma, na prisão, também mandando informações do Epafrodito, que era um irmão que o pessoal lá de Filipos enviou para ajudar Paulo. Então, Paulo agradece também essa ajuda e também fala de falsos mestres, a gente vai ver tudo isso na nossa leitura da carta. E ainda, só falando um pouquinho, relembrando a igreja de Filipos, né? Eu queria, assim, reforçar que a gente estudou um pouco, né, no livro de Atos, a gente estudou algumas coisas em alguns capítulos. A gente viu a conversão de Paulo no capítulo 9. A gente viu que Paulo fez 3 viagens missionárias. No final da terceira, é que ele foi preso e foi para Roma.
a gente viu que a primeira viagem missionária dele, ele ficou ali só pela Ásia, ali. Ele não foi para o Oriente, né? Para o Ocidente, desculpa. Ele não entrou na Europa, na primeira viagem. E lá no capítulo 15, a gente estudou a primeira viagem de Paulo, né? A gente também estudou lá no capítulo 15, né? Quando teve lá a reunião do concílio em Jerusalém, né? Aquela polêmica sobre o evangelho, que Paulo estava falando que estava sendo distorcido, que estava falando que para você ser salvo você tinha que aceitar Jesus e virar judeu, e não era isso, era uma nova aliança. A nova aliança é aceitar Jesus e viver uma vida conforme os ensinamentos de Jesus, né? Isso aconteceu lá no capítulo 15, e no finalzinho, quando Paulo começa a segunda viagem missionária. E aí é no capítulo 16 que a gente viu a viagem missionária, onde Paulo foi para Filipos e fundou a igreja, né? E aí, a minha pergunta agora para vocês, né? Paulo, na segunda viagem, ele queria fazer o quê? Ele ia visitar as igrejas que ele fundou na primeira viagem missionária. Essa era a ideia dele, né? Ele ia revisitar, ver como é que o pessoal estava. E a primeira viagem foi focada ali na Ásia, no Oriente, né? E ele teve... O que direcionou ele lá para Filipos? Quem gostaria de falar? Qualquer um pode falar. Pode até ser você também, Edgar. Eu deixo. Tá liberado, não? Vamos ver se alguém tem uma Não. ideia sobre isso, né? Isso. Como que Paulo foi orientado para ir para Macedônia, né? Quem lembra? Edgar pode falar. Tá, o seu microfone está no mudo, Edgar. Edgar? Foi, Deus, Aí. Deus Agora sim. direciona, né? Deus direcionou tal. E ele tinha também nessa época esse propósito, né, de chegar a essa região para difundir o evangelho, né? Então ele tinha lá a situação que estava vivendo, né, a igreja, né? Ele agradecia por aquela igreja tá indo bem, né? E ele foi lá ele mandou essa carta para enaltecer isso, né? Também, né? Exatamente. Exatamente. E Outra aí, coisa que é importante, Marcelino, pode é que mencionar. quando a gente olha para esse mapa, né? Esse mapa que a gente tem ali das viagens de Paulo e dessa região toda onde a gente mostrou esse mapinha, ele Esse tinha aqui. ele era como se fosse hoje os principais. Então hoje quando a gente olha para o mapa mundi, né? A gente consegue ver várias nações em vários extremos e tudo, mas naquela época o que estava mesmo em desenvolvimento mesmo, essa era a região do sul da Europa ali, daquela região onde estava tendo contato com o norte da África, que era, né, onde estavam os povos ali mais desenvolvidos, ali na região do Oriente Médio ali também, e lógico que existiam lá os nórdicos, alguns povos lá bárbaros na parte de cima, o Extremo Oriente também já era muito antigo, né? Mas eram povos mais isolados, né? E Paulo estava desenvolvendo naquela região que seria hoje se você pudesse somar Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Brasil, né? Os povos ali, né? E toda a Europa, então estariam concentradas nesse espaço. Então era o mundo daquela época, né? Era o mundo que estava em efervescência na época. Então, de uma forma estratégica, Paulo estava desenvolvendo ali, onde o evangelho seria levado para o Extremo Oriente, né? Porque muitos vinham do Oriente para aquela região, né? Trazer produtos e voltavam, né? Então estavam ali. E existia uma cultura muito forte, grega também, tá influenciando. Então, é estratégico, né? Deus faz essas coisas, né? E fez, né? Com que Paulo estivesse levando numa região muito estratégica para a difusão do evangelho, né? Então, mesmo ele indo em Filipos, em Éfeso, em Colossos e tal, e mesmo estando em Roma, era estratégico para a divulgação da palavra de Deus, né? Então, às vezes fica falando, mas onde estavam os outros povos, né? Existiam outros povos mais isolados, mas esse era né?
Essa era Nova York, era São Paulo, era, né, as grandes cidades estavam ali, né? Então isso era estratégico, né? Sim, e Filipos, né, tô complementando, foi a primeira cidade que foi implantada a igreja ali entrando na Europa. E aí, Elzinha, só para confirmar aqui, então lá em Atos 16, né, quando a gente vai ver que vai começar a segunda viagem missionária de Paulo, ó, eu vou ler aqui, ó, o, lá no capítulo 16, o versículo 6, ó, capítulo 16, versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Então, porque a ideia de Paulo era pregar na Ásia, né? Na segunda viagem, tá, Elzinho? Aí, ó, continuando aqui. Defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E, tendo contornado Mísia, desceram a Troade, lá que Paulo teve uma visão. À noite sobreveio a Paulo uma visão no qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve essa visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Então foi nesse sonho que o Espírito Santo moveu Paulo e para ir para a Macedônia. Foi para o Ocidente, foi a primeira, foi na segunda viagem, então, missionária que ele foi para lá. E chegando lá em Filipos, a gente já também estudou o que aconteceu lá. Todo o capítulo 16, né? É bom ler bem o capítulo 16. Todo o capítulo 16 mostra o que aconteceu lá quando Paulo e Silas chegaram lá em Filipos, né? E quando eles chegaram lá em Filipos, né? O que aconteceu lá, né? Ó, eu deixei aqui também um resuminho com essas passagens de Atos, para quem quiser depois, né, dar uma revisada. Então, o que aconteceu lá? A gente viu aqueles três personagens, né? A gente comentou na introdução aqui da carta, dos personagens que a gente viu lá em Filipos, quando Paulo chegou lá. O que aconteceu? A conversão, né? Das pessoas, como é que foi Lídia, como é que foi aquela mulher adivinha, como é que foi o carcereiro. A gente falou aqui, né, sobre a prisão de Paulo, Paulo e Silas foi açoitado, né? Depois, como é que o carcereiro se converteu. Tá tudo isso aqui no capítulo 16, a gente viu isso. Então, a gente viu uma igreja sendo formada ali na segunda viagem missionária, ali em Filipos, que era um lugar estratégico, como disse também o Edgar, importante, né, muito importante, e Paulo fundou as igrejas nos lugares estratégicos, né? Isso foi, né, foi muito importante, e a gente viu isso. E aí, a gente, comentando tudo isso, aí a gente vai começar a leitura dessa carta propriamente dita, né? Então, agora, né, que a gente vai ler a carta mesmo, que foi escrita lá em Roma, lá na prisão, depois da terceira viagem, depois da viagem para Roma. Ele escreveu essa carta para Filipenses, né? Então, a gente vai ler aqui a carta. Antes de eu começar a leitura aqui, já no capítulo 1, deixa eu ver se o Edgar tem mais algo para acrescentar, para a gente iniciar a leitura da carta. Você vê que interessante, existiu o direcionamento de Deus ali, o Espírito Santo direcionando ele para alguns lugares, né? E para pontos estratégicos. Então, às vezes, a gente tem a impressão de que Paulo agia de uma forma só estratégica, porque ele era um estrategista no sentido de saber aonde está em tal momento, né? Mas ele estava sempre guiado por Deus, né? Então, de modo geral, as visitas que ele fez, né? Que a gente fala, mas por que ele foi em tal lugar? Por que ele foi em tal... E a gente acaba descobrindo, acaba entendendo que foi direcionamento do Espírito Santo para a vida dele, né? Para ele estar em tal lugar. Então, isso é interessante. E a gente pode também colocar aplicar na nossa direção para as coisas que a gente vai fazer na vida, né? Por que eu tenho que ir para tal lugar, né? Por que eu não devo ir para tal lugar? Por que eu devo passar a minha Macedônia e não ir para
e não ir para aquele lado, ir para outro lugar, né? Então a gente tem sempre com o direcionamento de Deus na nossa vida, né? Então parece em vão, parece à toa. Ah, por que eu não fui para lá? Por que eu fui, né? Eu senti que tinha que ir para tal lugar e Deus estava me direcionando para falar para tal pessoa, ou para ir para tal cidade, ou para não ir para tal cidade, né? Então isso é importante, né? E ele mostra nesse trecho aí esse tipo de relacionamento que ele tinha, né? O relacionamento que ele tinha com Deus, né? De estar entendendo o que ele precisava ser feito, né? Isso é interessante, né? Uhum. Muito. Bom, eu vou começar a leitura, mas é importante também eu mencionar, pessoal, para quando forem pesquisar no YouTube os vídeos, nós fizemos toda aquela parte de introdução, a gente coloca lá no EBD, né, Carta de Paulo aos Filipenses, e a gente põe introdução, parte 1, parte 2, né, e assim vai. Quando começa a leitura, então eu começo parte 1, já não coloco introdução, eu coloco lá. Filipenses, né, EBD, Carta de Paulo Filipenses, parte 1. Por quê? Porque é onde começa a nossa leitura. Então, a parte de introdução, que já foi, os vídeos estão gravados como introdução. Então, quando for pesquisar, já sabe que na introdução não vai ter a leitura ainda. Então, a partir da leitura do capítulo 1, aí vem lá parte 1, parte 2, tá bom? Só para direcionar quando vocês forem pesquisar os vídeos que ficam gravados lá na nossa igreja, lá no YouTube da igreja, tá bom? Então, vamos aqui no capítulo 1. Capítulo 1, ele vai do versículo 1 até o 30, né? E a gente vai lendo os bloquinhos, né? As Bíblias, elas têm uma certa separação, assim, para facilitar o entendimento, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai ler aqui o capítulo 1. Nós vamos aqui do versículo 1 até o versículo 11, tá? No versículo 1 e 2, Paulo vai fazer a saudação, e do 3 ao 11, a gente vai ver um primeiro bloquinho aqui, onde Paulo vem agradecer, vem orar pelos filipenses. Então, a gente vai comentar isso, tá bom? Versículo 1 e 2. Vamos ler aqui, né? Capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bom, Paulo aqui sempre ele tem esse hábito, né? As cartas dele são bem estruturadas, ele começa sempre se identificando e falando para quem destina essa carta e saúda os irmãos, né? Então, e essa não foi diferente. Então ele fala, estou aqui, Timóteo também tá com ele, não está preso, mas está lá em Roma, né? E aí ele coloca, né? Somos servos de Cristo Jesus. Ele sempre começa com alguma identificação disso mesmo, mencionando ou reforçando que ele é um servo de Jesus, né? E aí ele está se dirigindo a quem está sendo direcionada essa carta? Aos santos em Cristo Jesus. Quem são esses santos, né? São os cristãos, né? Somos nós, somos os que aceitaram Jesus, né? Então, são os santos em Cristo Jesus. Quando a gente vê aqui muito nas cartas falando sobre os santos, são as pessoas cristãs, né, que aceitaram Jesus, né? E aí ele fala uma coisa interessante aqui, que ele fala, inclusive, bispos e diáconos que vivem em Filipos. O que isso remete a gente também a refletir quando ele fala isso, é que a igreja tá bem estruturada, né? E foi para frente, né? Porque ele passou lá na segunda viagem, montou a igreja, né? E agora, depois da terceira viagem, quando ele está preso, ele está mencionando aqui, né, bispos e diáconos. Então, a igreja está estruturada já, né? Então, a gente vê que existe, sim, uma estrutura, porque já tem lá uma igreja formada mesmo, assim, né? Uma instituição, né? Aí graça e paz, ele dá para todos, da parte de Deus e da parte de Jesus, né? Então, o versículo 1 e 2, ele é mais para se identificar, saudar o pessoal, e aí ele vai na sequência aqui, ó, do 3 até o 11, né? Então, vamos ler aqui, ó, do 3 até o 11.
Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes, serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Aqui, o que acontece? Paulo está orando, Paulo sempre ora, a gente sempre traz um ensinamento nas suas orações, nas suas palavras, né? Então, o que ele está falando aqui? Ó, versículo 3, ele está dando graças a Deus, ele está agradecendo o quê? O Edgar também já começou falando que ele está agradecendo pelo povo de Filipos. E aí ele faz o quê? Ó? Ele fala aqui, ó, eu dou graças, né, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós. Então, Paulo está sempre com alegria orando, sempre com alegria se direcionando a Deus. Então, Paulo, quando ele faz as coisas, e são as coisas de Deus, está sempre com alegria. Né? Ele dá essa informação sempre. Mesmo quando ele está passando, né, os perrengues dele lá, ele fala, eu estou alegre em Cristo. Por quê? O principal não é isso, não é o sofrimento. O principal é o que ele está fazendo e a ação de Cristo nele, a ação do Espírito Santo nele. Inclusive, a gente já viu, né, que tem uma hora que ele fala, é nesse momento que eu sou fraco, é que eu sou forte, porque é nesse momento que eu tenho a ação do Espírito em mim, para me ajudar, é no momento da aflição. Então, eu me alegro nisso, né? Então, Paulo sempre fala sobre isso, alegria no sofrimento. E aí ele começa dizendo, ó, eu sempre oro com alegria para vocês. Então, vocês aí em Filipos, estão sempre nas minhas orações, né? Paulo, então, fala isso no versículo 4. Vocês estão sempre nas minhas orações. Agora, vamos ver para que Paulo ora, né? Aí, a partir do versículo 5, a gente vai ver essa oração que ele fala, com alegria, ele está orando pelos filipenses. Ele vai orar para quê, né? Para curar alguma enfermidade, para livrar alguma coisa? Para que ele vai orar? Antes disso, de ver aqui no versículo 5, o Edgar quer fazer uma observação? Nós estamos aí deparando com uma carta que tem uma conotação diferente, né? Como diria, uma pegada diferente sobre o que está acontecendo, né? Você vê a alegria dele, né? Com aquele povo que o ajudou até financeiramente nesse tempo, né? Então ele está retribuindo demonstrando a alegria que ele tem com aquele povo, né? Nas outras cartas, às vezes, com umas coisas mais para correção, para ajuste, né? Naquela igreja de uma forma mais incisiva ali, olha, aqui tem que melhorar, vamos melhorar ali, vamos melhorar aqui, e aqui ele vem com uma alegria incomum para as cartas que ele escrevia normalmente, né? Mas é muito, muito interessante, né? Alegrar-se, né, com aqueles que estão alegrando você, estão dando esse respaldo da vida, né? Às vezes a gente vive uma situação tão boa e aí esquece de agradecer por tudo aquilo que está sendo feito por você, pela sua vida, pela vida da igreja. Então, há momento de agradecer também, é momento de se alegrar também, né? E não só momento de punir, de direcionar, de ser duro, mas também de elogiar, de ser, né? De estar feliz com o que está acontecendo também, né? Lógico que vão ter acertos que ele vai ter ali com a igreja, mas de modo geral ele se alegrar com ela, né? Exatamente. A igreja de Filipos, ela era uma igreja que ajudava, ela ajudava os obreiros, ela se preocupava com os obreiros, e ela ajudou Paulo bastante nas missões dele. Então, ele se alegrava com isso, deixou isso claro. E interessante que, quando a gente está falando de oração,
né? Eu me lembro aqui do pastor Vanderlei, que quando a gente vai orar, sempre começa agradecendo, e aqui não é diferente, né? Sempre começa agradecendo, porque tem tanta coisa para agradecer, né? E ele começa agradecendo. E aí, no versículo 5, né? Ele está orando pelo quê? Né? Pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora. Tá vendo? Ó, ele está agradecendo e orando por isso, porque essa igreja, olha só, desde o início, ela vem cooperando no evangelho. Então, é uma igreja que vem se desenvolvendo bem, né? Ela vem firme no evangelho e Paulo, ele agradece por isso e ora para que isso continue, né? Porque desde o começo, eles estão mostrando essa cooperação no evangelho. E aí, no versículo 6, ele fala: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E aí, eu até grifei aqui, começou a boa obra e há de completá-la. Não dá uma noção da gente, uma ideia de processo, né? Um processo contínuo que começa lá desde o início e ele vai se aperfeiçoando, né? Então, não é uma obra que já começou e acabou. Foi lá e se converteu, né? A gente sempre está falando sobre isso. Pronto, já me converti, já entendi, pronto, agora eu sou de Jesus e pronto, estou salvo. Acabou. Não, não é isso. É um processo desde o início, desde o primeiro dia que a gente se converte. É um processo que vai até o fim, até o dia de Cristo, até quando Cristo voltar ou quando nos levar. É um processo constante. E a ação do Espírito, a gente tem que orar mesmo para que Deus venha a fazer a obra em nós, né, e completá-la. Só que a gente não pode atrapalhar também, porque muitas vezes a gente atrapalha essa obra, a gente não se coloca ali à disposição, a gente não se coloca, né, a nossa vida ali focada em Jesus, entregar nossa vida para que ele faça a obra. Muitas vezes a gente atrasa esse processo, né, atrapalha esse processo, porque nós temos, né, o livre-arbítrio. Então, Paulo, ele ora para que Deus fique atuando. Ele começou a boa obra e há de completá-la até o final. Edgar? E a gente aí tem um exemplo das coisas, como a gente sempre comenta, a força do hábito é muito maior do que a força de vontade, né? Então você começou essa boa obra, Deus começou essa boa obra na igreja, e a igreja continua ali na persistência, ali né, trabalhando o tempo todo, e ele fala, se vocês continuarem assim, né, ele vai completar a boa obra, né, na vida de vocês. Então, às vezes, a igreja começa, não, vamos fazer, e ninguém me segura e tal, e depois, de um tempinho, já começa a relaxar, já começa a ir para outros caminhos, já começa a parar aquilo tudo, né? Então, ele vem frisando ali, eu agradeço, né, e dou graças a essa igreja que trabalhou no começo, continua trabalhando e vai continuar trabalhando. Então, esse hábito de ajudar, esse hábito de colaborar, esse hábito de manter o evangelho ali genuíno dentro da igreja, esse hábito é um bom hábito que deve ser mantido ininterruptamente e para sempre, né? Não depois de um tempo começar a relaxar, né? Então ele coloca como esse agradecimento e até a completar a obra também, né, no dia de Cristo. Então isso é muito interessante, né? Para a gente, né? Para não parar, não cair o ritmo, né? O hábito ser um bom hábito e constante, né? Amém. Pastora Débora, quer complementar? Sou eu. Então, porque o problema é que a gente desiste, a gente para, porque a gente cansa de esperar, né? Nós somos muito imediatistas, né? A gente quer fazer uma coisa, a gente quer o resultado logo. Aí passa um tempinho, você fala, não, isso aí não vai dar certo, não, vamos deixar quieto, não era de Deus, não. Né? E a gente vê isso na Bíblia. A esposa de Abraão fez o quê? Fez ele deitar com a concubina porque ela não tinha filho, ela queria dar um filho para ele. Só que ela não esperou o agir de Deus, ela se precipitou.
E, às vezes, nós nos precipitamos e não esperamos o agir de Deus. A gente pede, mas não tem paciência para esperar. A gente quer resolver logo, fala não. Aí a gente põe na cabeça que aquilo que está acontecendo é de Deus. Não, isso é de Deus. E, às vezes, não é. E, às vezes, não é. É a nossa pressa, a nossa ansiedade de resolver e de ver logo tudo funcionando como a gente quer. E a gente não tem essa paciência de esperar. Né? Então, a gente precisa muito, como você falou, ficar nesse processo, esperar realmente o agir de Deus. Você fala, mas como que eu vou saber se é de Deus ou não? É estando na presença de Deus, é orando, é buscando. Porque quando você busca, quando você está na presença de Deus, Deus vai falar com você, Deus vai te mostrar o caminho. Como você falou aí de Paulo, que ele era um estrategista, ele traçava as metas, mas tudo de acordo com o que Deus queria, tudo de acordo com o Espírito Santo. Ele vivia, mesmo ele sabendo que ele era falho, mesmo ele sabendo que ele errava, ele sabia que ele tinha problemas para resolver na vida dele, mas ele não saía da presença de Deus. Então, mesmo a gente sabendo dos problemas, das dificuldades, mesmo sabendo que a gente é falho, que a gente vai errar sim, a gente jamais pode sair da presença de Deus. Amém. A gente precisa mesmo ficar na presença de Deus, se colocar, né, se posicionar diante do que Deus tem para nós, né? E aceitar isso, né? Como Paulo nos ensina aqui, né? Para que a obra seja feita em nós. Porque Deus vai fazer a obra. Só que a gente tem que se sujeitar, a gente tem que aceitar, tem que buscar Deus constantemente. Porque toda vez que a gente vai por esse caminho, sempre o inimigo começa a querer atrapalhar, começa a pôr pedra no caminho, e a gente tem que perseverar, né? Então, é importante isso. O pastor Vanderlei quer falar também? Sim, primeiro, quando fala cooperador cristão, eu fico imaginando que a união que tinha entre Paulo e esse grupo de pessoas, né? Eles abraçavam realmente o evangelho mesmo, não olhava para ninguém, olhava só para a palavra de Deus, para o evangelho, né? E o amor também que eles tinham através de Paulo, né? Por isso que fala cooperador, né? Nós temos muitos cooperadores hoje também na nossa igreja, né? Muitos. Você percebe que tem gente aí que fala, vamos para o culto, tá, vamos trabalhar, vamos fazer uma feijoada, vamos fazer um bazar, já está direto com a gente lá. Eu louvo a Deus por esses cooperadores que a nossa igreja e outras igrejas também têm. Agora, e o motivo também que eles deixaram de servir, né? Aqui fala muito interessante, primeiro dia, né? Então, fala aqui sobre o porquê, é uma coisa contínua. O Vani falou sobre muita gente abandona o evangelho porque não sabe esperar. Realmente, a espera não é fácil, não, né? Então, às vezes, nós ficamos esperando. Nós não temos paciência de saber que tudo está no controle de Deus e tem um momento certo. E outra coisa também que faz a pessoa abandonar, né, deixar de cooperar, é a influência das pessoas, dos colegas que a gente tem, né? Então, tem pessoas que são facilmente influenciadas por outras pessoas, né? E até mesmo pelo mundo. O que Paulo falou sobre o grande colega que ele tinha, amigo, cooperador? Demas foi um exemplo, né? Demas foi aquele que era grande cooperador, mas ele foi se esfriando e amando mais as coisas do mundo. E outra coisa também que faz você esfriar, você deixar de cooperar, é você começar a se esfriar, não frequentar os cultos. Pode ver. No início, quando você se converte, nossa, eu lembro como eu fui assim também, né? Nossa, todo dia eu queria que tivesse culto. Todo dia. Que lá era uma bênção. Depois, se a gente não tomar cuidado, nós vamos se esfriando muitos dias para o culto, né? Nossa, é sábado, é domingo de manhã, é domingo à noite, né? Então, é uma lição para nós, né? Primeira coisa, vamos colaborar na obra do Senhor como esses amigos de Paulo. Eu louvo a Deus por você que colabora, né? Outra coisa, nós temos que tomar muito cuidado com as influências, com as nossas amizades que nós temos, né? Temos que tomar cuidado aonde é que nós colocamos nossos pés, né? É muito importante, né? Aonde estou frequentando. Então, tem um monte de detalhes. Então, é uma lição aqui nesse versículo 5, que fala, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora.
Esse até agora é muito importante para a nossa vida, né? Como vocês falaram, é um processo, é um processo. Desde quando você se converte até quando Deus te chamar. Esse processo vai terminar quando? Quando Deus nos chamar. E nesse processo, nós temos que ser muito prudente em tudo, para nós não rompermos o processo que nós já iniciamos na nossa carreira cristã. Amém? Amém, amém. O interessante para o pastor também é que a gente tem uma palavra que é chave para isso, que eu penso, é o incondicional, né? Deus nos ama de forma incondicional, né? Não é independente, não é dependente de alguma coisa que estamos fazendo ou não, né? E ele nos ama, né? E ele nos corrige, ele nos ama. E nós, às vezes, condicionalmente, nós frequentamos ou não, fazemos ou não, de acordo com as intempéries ou não, não vou ou vou, sabe? A gente começa a questionar o que está acontecendo para continuar a obra. E não deveria ser isso, né? É incondicional, você continua, Amém. né? E prossegue no caminho. E às vezes, por alguma coisa que acontece, você já para, já desvia, já desiste, já cansa. Então, assim, esse hábito de estar trabalhando na obra, esse hábito de estar agradando a Deus com a sua vida, tem que ser constante até o último dia, independente do que acontece, né? A força de vontade de trabalhar na obra, ela vai embora. Uma hora ou outra ela vai embora. Cansado, com frio, desanimado, tal, ela vai embora. Mas o hábito, você vai até cansado, com frio, desanimado. Você vai, entendeu? Então é incondicional a vida. Agora, quando a gente começa a se ater aos que está acontecendo na volta, a gente começa a desanimar. Mas quando você segue pelo hábito de estar fazendo aquilo que Deus te manda fazer, aí vai embora, né? A pessoa, quando vai caminhar, vai fazer uma corrida de manhã, ela pensa se está chovendo, frio, se está sol ou não. Ela vai, né? Agora, quando ela vai para a obra, ela fala, mas hoje acho que eu não vou porque eu estou com uma dor no dedão do pé e eu não vou. Então, é condicional a coisa, né? E não deve ser assim, né? É verdade. Verdade. Eu vejo que no início, né? A gente começa a ler a Bíblia, né? Quer ouvir mensagem, quer ir no culto. Depois, é a tendência do ser humano se acostumar, às vezes, e não é tem que fazer. O Senhor sempre tem coisa nova para mim. Por exemplo, ontem, né? Você viu que coisa que aconteceu ontem, que mensagem, que poder. Poder, imagina só, né? Tem gente que não foi ontem no culto, mas porque tinha seus compromissos muito sérios, lógico, né? Mas você vê que toró de bênção foi ontem. Quer dizer, então você tem sede em aprender a palavra. Então, nós, como homens de Deus, serva do Senhor, mulheres do Senhor, nós sempre temos que ter sede de aprender mais. Culto de quinta-feira, não vejo a hora de ir lá, porque lá eu vou orar. Eu tenho convicção que Deus vai falar comigo. Eu vou receber a bênção. Eu não recebi hoje, vou receber amanhã. Né? Agora, para isso, realmente tem que estar com o fogo do Espírito Santo, né? É tirar todas as cinzas, né, da nossa vida, para que a gente sinta cada dia mais a presença do Senhor. E muitas vezes é o contrário. Muitas vezes é o contrário, né? Você começa a sentir hoje uma bênção, daqui a pouquinho você começa a sentir menos. Então, nós temos que nos vigiar, tomar cuidado e valorizar os trabalhos da igreja, né? Ontem foi um toró de bênção. Ontem, sinceramente, foi uma das melhores mensagens que eu ouvi, né? E que me edificou tanto, 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 que nós fomos à noite conversando com o pastor ainda, e aquilo estava no nosso corpo, na nossa vida. Fomos dormir sentindo, né? Ah, Senhor amado, que aquela flecha que eu lancei à distância, tenho certeza que assim atingiu o nosso alvo. E atingiu, viu? Atingiu. Então, ontem eu louvo a Deus pelo pastor, pelo culto maravilhoso, né, que foi ontem. Então, o que nós temos que aprender isso aí? Tomar cuidado, vigiar, para que nossa cinza não seja ampliada, pelo contrário, vamos tirando a cinza para recebermos mais e mais do Senhor, né? Amém. Amém, amém. E no versículo 7 também, Paulo até já, quando ele fala, seja nas minhas algemas, né, seja na defesa e confirmação do evangelho, ele também fala, né, não importa, né, se está chovendo, se está frio, se eu estou preso, se eu estou... Não, vamos seguir, né, vou seguir em qualquer situação, né, e ele fala aqui no versículo 7, né, que ele traz esse povo no coração,
mesmo nas algemas, mesmo numa situação difícil, ou quando ele está pregando, não importa, né? Porque ele fala assim, todos sois participantes da graça comigo. Nossa, e eu até grifei aqui, porque quando ele fala participantes da graça comigo, essa graça, nós cristãos, quando a gente aceitou Jesus, né, a gente está, a graça, nós somos salvos, né, é uma coisa, é tão grandiosa quando ele coloca, né, assim, nós somos participantes da graça, nós somos escolhidos, nós somos salvos, é tão maravilhoso que essas coisas que nos assolam muitas vezes fica insignificante. É isso que Paulo mostra para a gente, né? É tão maravilhoso ter essa graça da salvação que o resto, né? Ele ainda fala aqui, né? Por isso que tem um versículo que a gente vai chegar lá, né? Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. A gente vai falar sobre isso. Essa ideia, né? E ele passa para quem ele está escrevendo, né? E ele fala, olha, Deus é testemunha de como eu tenho saudade de vocês, né? E também faço esta oração. Aí ele vai falar de novo. Paulo, então a gente está falando da oração de Paulo, né? Esse bloquinho que a gente leu hoje, a gente está falando de que ele está orando por esse povo, né? Está orando por o quê? Né? É isso que a gente está vendo. Agora ele vai falar mais uma coisa. E também faço esta oração, né? O versículo 9, ó. Também faço essa oração. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus, para a glória e louvor de Deus. Aqui, quando ele fala aumente, o amor aumente, toda vez a gente está conversando sobre isso. O foco de Jesus não era o amor? O foco de Paulo também. Ele sempre fala do amor que a gente precisa ter. Sem esse amor, a força da evolução do evangelho, ela é menor. Então, ele ora também para que o amor entre os irmãos aumente. E outra coisa, além do amor, ele fala do quê? Do pleno conhecimento. A gente precisa aumentar o nosso amor pelos irmãos e também aumentar o conhecimento na palavra, o conhecimento do evangelho. Por quê? Porque senão a gente vai levar um evangelho distorcido. Então, ele foca muito disso sobre o conhecimento. Ele olha para que a gente seja pleno, tenha pleno conhecimento da palavra. Ele ora para que o nosso amor entre as pessoas também aumente. Ele sempre fala isso, toda a carta que ele escreve sempre está vindo essa questão à tona. Isso é muito importante. E aí ele fala que a gente precisa ser sincero, precisa ser inculpável. Por quê? Para quando chegar o dia de Cristo, quando chegar o dia, a gente esteja aprovado, né? Então a gente precisa, para ser aprovado, a gente precisa ter uma vida em Cristo com amor e com conhecimento. Aí no versículo 11 ele termina assim, cheios do fruto de justiça. Mas qual justiça? Não é a nossa justiça que a gente tem, é a justiça divina, a justiça de Jesus. Então, quando a gente pensa nessa justiça de Jesus, no ensinamento de Jesus, a gente quer ter uma vida segundo os ensinamentos de Jesus, a gente sabe que tudo que a gente vai fazer, está escrito aqui, ó, para a glória e louvor de Deus. Tudo que a gente vai fazer é para a honra e glória de Deus. Então, tudo que Jesus ensina, se a gente entender direito, conhecer direito a palavra, aplicar o ensinamento de Jesus, a gente vai ver que tudo para a honra e glória do nosso Deus. Então, se a gente tiver pensando em justiça e pensando em Jesus, então essa justiça divina é que tem que prevalecer, não a nossa, né? A nossa justiça, a gente tem uma ideia muito limitada de justiça, né? Justiça para a gente é mais ou menos assim, ó. Você perdeu um aqui, perco um aqui, tá tudo certo. Ganho um ali, eu ganho um ali, tá tudo certo. É muito restrito o nosso pensamento de justiça. Agora, a justiça divina, não. Ela é um nível acima, a gente já falou sobre isso. E ela só vai ser elevada a esse nível com o quê? Com o amor.
É através do amor que essa justiça divina vai ser levada. O Edgar quer fazer uma observação? Quando ele fala ali de conhecimento e percepção, né? É muito interessante isso, porque ele fala do pleno conhecimento e toda a percepção. Porque a percepção seria você entender, seria um entendimento desse conhecimento. Conhecer, você pode conhecer muitas coisas, né? Eu conheço muitas coisas, tal, mas você entende isso que você conhece, né? Uma coisa é você ler e agora eu já tenho conhecimento do texto. Aí agora eu vou interpretar esse texto. Eu vou entender o que esse texto está dizendo, o que ele quer falar. Então, assim, conhecer uma coisa. Eu conheço muita gente, mas você entende esse povo que você conhece? Né? Você entende por que eles praticam tal ato, por que eles não praticam tal ato? Sabe, eu estou exemplificando de povo, mas de tudo, Sim. né? Você pode ter conhecimento. Hoje em dia a gente está num tempo em que você conhece de tudo ao mesmo tempo. Notícias, você lê de tudo, você tem é bombardeado por informações, conhecimento, mas você tem percebido, você tem percepção do que é, do que significa esse conhecimento, o que ele é, o que ele não é, o que ele está tentando te mostrar, o que ele está tentando te alertar. Então, que tem o conhecimento do Evangelho e tem a interpretação, o entendimento, a percepção do que isso é, do que isso significa, né? Então, ele coloca 2 pontos importantes: conhecimento e entendimento, né? Que é legal. É muito bem colocado, Edgar. Porque uma coisa é a gente ter a informação, outra coisa é a gente entender a informação, né? Então, realmente Sim, muito. é digerir isso de uma forma que você entenda aquilo que está sendo informado, né? Informação por si só não basta, basta você entender o que está sendo informado, né? Então, Exato. ele deixa muito claro ali, né? Que legal que vocês estão ouvindo, entendendo e ao mesmo tempo, né? Isso é importante. E Tem poucos viver, né? minutos aí, E né? viver também a informação, né? Praticar Que seria a consequência, Praticar, que né? seria se você praticar. Você conhecer e entende e não entender, pratica, não adianta. a tendência de você conhecer e entender, a tendência é você praticar. Se você só conhecer, talvez não pratique, porque É, você não entende o que foi dado, você não entende a mensagem. Ao é, entender a mensagem, você fala, isso é bom. Agora, se você só conhece e não entende, talvez você não pratique, porque não sabe se é bom. Você só conhece. Você não foi a fundo, você não descobriu aquilo que Deus quer de acordo com o que ele está falando, né? E aí a gente tem que entender, né? Pedir esse entendimento ao Espírito Santo, né? Bom, agora que falta 5 minutos para cair aqui, eu vou passar para o pastor a palavra. Então, a primeira bloquinho do capítulo 1, a gente já leu e entendeu, né, sobre a oração de Paulo. Domingo que vem vai ter assembleia, então não tem o estudo bíblico. Mas no próximo domingo que estiver, a gente vai ler o próximo bloco aqui do capítulo 1, que vai falar sobre a situação de Paulo, como é que isso contribui para o progresso do evangelho, tá? A gente vai discutir isso no próximo estudo. Pastor, então agora, como falta pouco, eu já passo Amém. a palavra para o senhor. Amém. Só complementando aquilo que o Edgar falou, lá em Apocalipse, né? 1:3 fala, bem-aventurado aquele que lê, tem que ler, entende, né? E ouvem e pratica. Logicamente, como o Edgar falou, para você praticar, você tem que entender aquilo. É verdade. Nesse versículo aqui, ó, que eu peguei várias lições aqui, dá para ter tantas mensagens, né? No versículo 4, por exemplo, o que mais destaca para mim aqui, quando ele fala assim, sempre com alegria. Olha que coisa linda. Sempre com alegria, né? Vou na igreja com alegria, né? Eu vou no bazar com alegria. Então, eu vou receber a bênção com alegria. Então, o que Paulo está falando, sempre com alegria. E no versículo 5, que destaco aqui, no verso 5, né? É de cooperar. Temos que ser cooperadores, né? Em tudo que tem na igreja, estou cooperando. Isso acontece muito com a nossa igreja, muito, né? Vamos fazer um chá, vamos fazer um caldo, tá todo mundo lá. Louvado seja o nome do Senhor por esse grupo que nós temos, né? E o 6, por exemplo, é aperfeiçoar. É muito importante. Como é que você vai se aperfeiçoar? Lendo a Bíblia, né? Orando, lendo, tentando entender cada dia mais.
E o 7 fala, participando sempre das alegrias. Amém. E eu louvo a Deus por tudo e por vocês que estão nos ensinando a palavra de Deus, que Deus continue capacitando você, o Marcelino, o Edgar, e outros irmãos também que estão nos ensinando, às vezes através de uma pergunta. Que o Senhor seja louvado. Pai amado, muito obrigado, Deus. Obrigado, Pai amado, por essa escola bíblica dominical. Obrigado por tudo que nós aprendemos dentro da Tua palavra, Pai. Deus, isso que nós estamos aprendendo, Pai. Pai, que nós precisamos colocar em prática, Deus. E por isso eu peço, ajuda-nos, Pai, a colocar em prática, a viver aquilo que nós estamos aprendendo, Pai. Se assim nós fizermos, Pai amado, tenho certeza que a nossa vida espiritual será sempre crescente. Obrigado por tudo. Abençoa, Pai amado, o culto de hoje à noite. Usa, Pai amado, teu servo com poder e autoridade. E muito obrigado também, Deus amado, pelo pastor Marcos Engo, por aquela bênção, por aquela mensagem poderosa que nós ouvimos ontem, e que aquela mensagem possa ficar guardada no nosso coração. Obrigado por tudo, Deus. Estamos muito alegres por tudo que o Senhor tem feito na nossa igreja, nas vidas dos teus servos, das tuas servas. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom, Adonai. A paz do Senhor. Amém. 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 Até a noite. Deus abençoe a todos. Aleluia.